vale aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, se não há uma ressurreição. Então, se não há uma ressurreição, não há perdão de pecados. Se não há ressurreição, não há uma nova vida. Sabe por quê? A intenção de Deus é essa. Quando Deus manda Adão sobre a face da terra, Deus assim faz uma história maravilhosa. Deus ali começa a fazer algo que era segundo a vontade do seu coração. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E quando o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, Deus começava a criar as coisas, a terra, o mar, as estrelas, as árvores, os animais. E Deus ali começa a imaginar um ser segundo a sua imagem e a sua semelhança. E Deus ali do pó da terra começa a formar um homem. E este homem, por dado o nome Adão. E Deus viu que não era bom que esse homem ficasse só. Oh glória! E a Bíblia vai dizer que Deus ali cria Eva. Mas assim pela incumbência, pela não vigilância desses dois servos, acaba renascendo o pecado sobre a face da terra. E aqui nós acabamos de ler que nós somos a imagem do primeiro homem terreno. Mesmo que ele pegou, infelizmente, a nossa descendência vem do pecado. Ainda que Deus fez tudo maravilhoso, mas o homem, pela sua falha, pela sua falta de vigilância, acaba descobrindo o pecado. Mas ele, algo que estremece o meu coração nessa noite, que Deus ele é um ser que não entendemos, não podemos entender. Porque Deus ali cria Adão. Até um certo tempo, Deus envia profetas, Deus envia vários homens, e Deus começa a dizer no coração dele: não tem mais jeito, já fiz de todas as formas e não tem mais jeito. Mas eu ainda sei que existe algo, se eu fazer, eu creio. Não somente o diabo tem a carta na manga, oh glória. Não é somente ele que tem a carta na manga. Deus ainda é soberano e eterno. E quando o diabo ele sorri, que todo homem pega, que todo homem não consegue viver uma vida segundo querer a vontade de Deus, Deus retira a carta da sua mão e fala: eis ainda um que se eu enviar, será fiel até a morte. Aleluia, glória a Deus. E Deus cria o seu filho. E Deus ali manda Jesus Cristo numa missão sobre a face da terra, que não há, não houve e nem tem de esperar um capaz de fazer a obra que ele fez. Oh glória! Ele veio nesse corpo que você está aí. Ele veio nessa carne que você veio. Ele padeceu, não que você padeceu, porque o que ele padeceu não existe. Não existe perseguição qual houve contra a vida dele, porque era o escolhido, o filho, o primogênito de Deus. Aleluia! Deus manda o teu servo, o seu filho, sobre a face da terra, em forma de carne e osso. Sabe por quê? Primeiramente, de carne e osso, para hoje eu não reclamar. Sabe por que não reclamar? Ah, Deus, não é o Senhor que está passando por isso? Eita glória! Não é o Senhor. Não é o Senhor que está padecendo o que eu estou padecendo. Como o Senhor quer que eu prossiga? Deus fala: sabe de nada. Sabe de nada. Eu passei junto com meu filho mesmo que vocês passaram. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo padeceu primeiro. Então ele sabia o que ia acontecer com você. E como eu disse, o primeiro homem criado carne, uma carne pecaminosa terrestre. E a Bíblia vai dizer que nós seguimos a imagem e a semelhança desse ser terrestre. Mas quando vem esse ser celestial, a Bíblia manda eu te dizer que nós devemos seguir a imagem e a semelhança dele também. E não para por aí. Sabe por que Jesus Cristo ainda vai dizer: eu estou aqui, eu estou passando por aqui, mas eu vou subir. Aleluia! A minha missão aqui vai se cumprir, mas eu tenho que subir.
para que se cumpra a minha palavra. E eu vejo assim, não diz a Bíblia, mas é algo que o Espírito Santo me permite falar, que Jesus Cristo e Deus já estava sabendo que precisava de alguém sobre a face da terra. Aleluia. Ele sabia que mesmo os dois lá na eternidade precisava de alguém aqui sobre a face da terra. Precisava de um ser, precisava de alguém para te auxiliar, precisava de alguém que está aqui sobre o microfone, aqui na direção da minha vida, a te dizer que ainda o Consolador, o Espírito Santo, zela pela sua vida. Eita glória! Primeiro, eu sigo a imagem do terrestre. Pega comigo, presta atenção. Antes do Consolador, eu estou seguindo o terrestre. Veio Jesus Cristo, deixou o teu testemunho. Mas ainda havia um que nós precisaríamos seguir ele. E para seguir Jesus Cristo, ser a imagem dele, eu preciso de alguém semelhante a ele. E Deus, ele cria o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! E conforme agora diz, eu quero te dizer algo importante. A Bíblia diz assim, que a carne luta contra o Espírito. O Espírito Contra a carne. a carne, Contra o Espírito. o Espírito. Contra a carne. Agora analisa, carne, imagem e semelhança de Adão. E o Espírito. Há uma luta. Carne, Espírito. Como você tem ido? Carne ou Espírito? 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 O Espírito é paz, amor, harmonia, longanimidade e poder, 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 que a carne pode dar, mas que o Espírito ainda zela pela sua vida. Se nós seguimos a imagem desses dois, o teu corpo, irmão, me desculpe as irmãs, não é doutrina que eu vou pregar aqui. Eu sei que você gosta de cuidar do seu cabelo, eu sei que você gosta de uma roupa bonita. O povo de Deus tem que andar bonito. E você varão que gosta de ter o seu cabelo bonito, o do seu sapato bonito, da sua gravata bonita. Querido, isso não é seu. Tem algo melhor para você. A Bíblia diz que nós seremos transformados. Há um grande inimigo de Jesus Cristo. Sabe qual é? A morte. Sabe por quê? A intenção dela é o quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é A morte. o salário do pecado é A morte. quanto mais pecarmos, mais se aproximamos da Meu Deus, olha o mistério aí, Jeová. Aleluia. quanto mais pecarmos, se aproximamos da Morte. Então você sabe de quem você está se aproximando. Irmão, que isso? Eu estou pecando? Não. Não estou falando que você está pecando. Só o Senhor é Deus. A morte, através do demônio, ela colocará todo tipo de ruína, todo tipo de mal que consome a sua intimidade com Deus. Mas sabe o que me agrada? Oh, glória. É que Paulo vai dizer assim: na verdade, irmãos, na verdade, Aleluia. nem todos É forte. dormiremos, Aleluia. mas seremos transformados. É no abrir e fechar de olhos, é no abrir e fechar de olhos, que Jesus Cristo vai dizer
jovens, oh meus queridos, não zero o que está para fora, zero do talento que está dentro de você. A Bíblia vai dizer assim, que contudo, ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo, o interior, querido, ou seja assim, Deus não quer saber se você é pequeno, Deus não quer saber assim se você prega bonito. Ô jovem, Deus não quer saber se a sua voz é linda, se você tem uma boa oratória, se você soa quando está pregando ou não soa. Deus não quer saber, querido. Deus só quer saber se aí dentro ainda existe um coração quebrantado, a qual possa resistir à presença do Eterno. Glória, irmãos. Coisa linda esse jovem falando aqui. Eu não gosto de falar isso, mas Deus está mandando. Eu morro de vergonha de falar. Irmãos, eu também já fui nessa vida. Já machuquei família. Com glória. Eu já machuquei pai, eu já machuquei mãe. Sabe como que eu machuquei? Dando droga na mão de jovens. Dando drogas. Enfiando um revólver na cara de famílias. Já fiz parte de centro de macumba, querido. Morro de vergonha de falar isso. Sabe por que eu morro de vergonha, irmãos? Porque tão grande foi a brutalidade que o diabo fez através da minha vida. Mas há um Deus que ainda o mundo não dá uma credibilidade que Ele ainda existe. Há um Deus que ainda a tecnologia tenta lançar a glória e a graça dele. Glória! Mas Ele ainda escolhe as coisas loucas do mundo. Oh, glória! Ele ainda escolhe. Ele ainda escolhe. Muitos Davi estão esquecidos. Ele ainda escolhe. Não para minha glória, para gloriar a minha carne, mas pela glória do Eterno. Queridos, é um abrir e fechar de olhos. Eu fiz uma pergunta na minha igreja esses dias, e a mesma eu faço aqui para você. Um cristão, um servo de Deus, ele se prepara para encontrar Jesus? No meu pensar, nós temos que andar preparado, porque eu abrir e fechar de olhos, querido, não dá tempo. Se eu tenho que pedir perdão, irmão, começa a pedir perdão aí agora. Começa a pedir perdão aí agora. Irmão, mas quem eu acabei errando não está aqui, mas o que conhece teu coração está aí. Para Deus me permita, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar, meu Pai, não deixa eu ficar. Espero eu ainda chegar na minha casa e pedir perdão pelos meus pais. Espero ainda, Deus, eu chegar na minha casa e pedir perdão pelos meus irmãos. Espero ainda, Deus, eu chegar na minha igreja e pedir perdão pelo meu pastor. Oh Deus, querido, eu não abri e fechar de olhos. Se fosse, irmã, se fosse daqui uns 2 dias, dava tempo de consertar o altar ainda. Mas eu não abri e fechar de olhos, querido. Eu estava esses dias no Facebook do Itamar, olhando os trabalhos que ele estava fazendo. Incrível é que, mais ou menos a mesma palavra que Deus me deu, eu vi um vídeo lá, que as pessoas é arrebatadas.
E o pastor está ali ministrando. O pastor está ali pregando. E ali eu vi os irmãos desapercebidos. Ali eu vi alguns com tanta atenção, ainda crendo no milagre de Deus. Mas eu vi alguns desapercebidos. Engraçado que ali ele pregava, como eu estou fazendo aqui agora, como os irmãos aqui já fizeram. E do nada, aqueles que estavam desapercebidos, irmãos, infelizmente, subiu, a passagem é só de ida, não tem mais volta. As 5 loucas e 5 prudentes, 5 reservou, a outra 5 não. E Deus, felizmente eu não os conheço, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso ainda tem um crédito comigo. Se coloque em pé em nome de Jesus.